Muito boa noite. Que bom chegarmos ao final de mais um dia e podermos encontrar-nos aqui uns com os outros para ouvirmos a palavra de Deus trazida através da pastora Milu. Vamos começar da melhor forma, vamos começar com alguns hinos nos momentos de louvor e vamos cantar o hino O Teu Poder. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, o teu poder revelado do alto, o teu poder. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus com o hino Tu és o único Senhor. Tu és o único Senhor da minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Deus. É realmente um privilégio estar aqui hoje, em que vamos descobrir um pouco mais daquilo que Deus pretende para nós. E é com esta alegria de estarmos aqui reunidos em família naquela que é a Casa de Oração, que vamos começar e vamos cantar. Vamos cantar o hino Chamados para Servir, o hino tema. Chamados para Servir, vamos cantá-lo de pé. Vamos colocar-nos de joelhos para falar com Deus. Oh grandioso Pai que estás nos céus, nós te queremos agradecer por mais um dia de vida que tu nos deste, Senhor. Graças te damos também por estarmos em liberdade na tua casa, Senhor. Obrigada porque ainda é tempo, porque a tua graça ainda está aqui conosco, Senhor. Porque tu ainda não fechaste as portas, Pai. E nós podemos livremente vir até à tua presença. Senhor, abençoa a tua serva que aqui está. Vem ajudá-la a transmitir as palavras que tu queres, que tu vais certamente falar através dela, Senhor. E que os nossos ouvidos estejam bem atentos e que a nossa atenção esteja bem focada, Senhor, no céu, em ti. Pai, que o ambiente neste momento possa ser um ambiente celeste, Senhor. Que os teus anjos possam habitar connosco, com aqueles que também estão lá em casa, Pai, que também estão a precisar de Ti, estão a precisar de uma palavra amiga. Ó Senhor, que também fiques com esses.
É o que nós te queremos pedir nesta hora, suplicando a presença do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Olá, muito boa noite. Louvado seja o Senhor que vai permitindo que entre os pingos cá cheguemos, não é? Hoje até nem esteve muito mal, não é? Lá houve sol, não é? Houve ali um raio de luz, ameaçou agora umas nuvens, mas pode ser que ainda escapemos sem a chuva. Na graça do Senhor. Sejam todos bem-vindos, pela graça de Deus. Eu hoje ia pedir um favor. Todos aqueles que são solteiros têm que vir cá para a frente. E os casados dizem assim, uff. Estou a ver ali uma linda, outra linda. Há muitos lindos por aí. Solteiros, outro solteiro ali, ao lado da sua noiva, da sua namorada. Os solteiros. Eles não querem que vocês saibam que eles são solteiros, mas a gente tem que mandá-los cá para a frente. Diz, linda. Pois é, os meus olhos subiram. Coitadinhos, foram. Olha, eu não vos estava a ver, eles acusaram-vos. Portanto, está bem? Olha que bem que nós estamos aqui, não é? E ali a nossa família, os nossos queridos, os nossos irmãos estão por trás para amparar, para ajudar, ok? Para sentirmos o calor desta família amiga, tá bom? Muito bem. Eu hoje gostava muito de poder refletir convosco sobre vários versículos. Por isso, vocês tirem as vossas armas digitais, de folhas, sem folhas, com luzes, sem luzes, mas vamos todos ler, tá bem? Vá lá. Vamos abrir, e o primeiro versículo que eu vos proponho esta noite é este que vocês conhecem muito bem e que eu gostava de refletir um pouquinho convosco, que é de Eclesiastes, capítulo 11, está bem? Eclesiastes, capítulo 11. E gostava muito de ler convosco a partir do versículo 9, está bem? Eclesiastes 11, versículo 9. Então diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Reparem, queridos, um primeiro logo desejo que Jesus vos mostra aqui. Eu vou descer isto mais um bocadinho. Desculpem lá. Eu às vezes tento controlar falar alto, mas isto já não é defeito, é feitio, não sei o que é. Então reparem, uma das primeiras orientações logo que o Senhor Jesus dá e transparece para a juventude é que vós sejais quê? Tristes. Alegres. O Senhor diz aqui, alegra-te, jovem, na tua juventude. O Senhor não é contra o sorriso, o Senhor não é contra a recriação, o Senhor não é contra a felicidade, o Senhor almeja a felicidade para todos vós. Jovens e menos jovens. E o Senhor diz assim, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, agradam aos teus olhos. Mas agora reparem o que é que diz o fim do versículo 9. Sabe, porém, que de todas estas coisas, o que é que diz aí? Deus te pedirá contas. Sabe o que é que isto quer dizer? Nós podemos realmente escolher coisas diferentes, umas corretas, outras incorretas. Podemos viver a nossa vida de uma determinada forma ou de outra forma. O que nós temos a certeza é que Jesus agora aqui nos orienta e nos diz é que um dia nós vamos ter que dar contas a Deus. Algumas coisas até poderemos proceder não de acordo com os pais, mas eles não sabem. Não de acordo com o pastor da igreja, mas ele até nem sabe. Não de acordo com o nosso grupo, mas se calhar ele também não sabe.
mas um dia nós vamos ter que dar contas àquele que tudo sabe. Agora reparem, quando o Senhor diz aqui no versículo 10, eu vou só deixar estas queridas decidirem alguma coisa importante. Está decidido ou ainda não? Está? Ok. É pena ver-vos partir. Vocês vão ensaiar agora? Não vão ensaiar, deixem estar aí. O Senhor Jesus vai ajudar. Está bem? Vem cá, querida, vem. Isto é importante. Quando o louvor é feito para a adoração... Não, as jovenzinhas solteiras têm que vir cá para a frente. Tem que vir tudo cá para a frente. Hoje é assim. Isso. Vocês vão ver que, se for a vossa dedicação e de sincero desejo de adorar o Senhor, os anjos vão descer e vos vão ajudar. Está bem? E vós seguramente fizestes o mínimo que precisáveis. Obrigada. Porque é muito importante todas as coisas que nós temos que ouvir. Reparem agora o que é que diz o versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são o quê? Vaidade. Queridos, reparem que é interessante que o Senhor Jesus diz que a felicidade não depende só de Deus. Por mais que Ele almeja a felicidade para a vossa vida, por mais que Ele almeja a felicidade para a nossa vida, o Senhor está a dizer aqui neste versículo, tu tens também responsabilidade no sentido de afastares, de removeres da tua vida aquilo que possa vir a trazer-te a tristeza. E depois o Senhor Jesus dá aqui um alerta que eu sei que quando estamos nessa idade aí a gente não se lembra, e ainda bem. O Senhor Jesus está a dizer aqui que a juventude dura para toda a vida. O que é que acham, meus irmãos? A gente diz assim, se fosse hoje, não é? Parece que ainda foi no outro dia, que eu tinha 20 anos. Ainda continuamos a tê-los, só que temos mais 20 em cima, ou mais 30. Pronto, é só essa a diferença. Mas, queridos, quando o Senhor Jesus diz aqui, a juventude, a primavera da vida é vaidade, é para vós saberdes que é um momento na vossa vida único que vós tendes, para aproveitardes, que se decidirdes bem, vai dar rumo positivo à vossa vida, mas se desperdiçardes a vossa juventude, podereis conduzir toda a restante da vossa vida para a tragédia. Então, por isso o Senhor diz no capítulo 12 e no versículo 1, o que é que diz aí? Logo a primeira palavra. Lembra-te. Sabem qual é o mandamento que diz lembra-te? É porque o Senhor sabia que tanto o sábado como na fase da juventude nós poderíamos esquecer Jesus. Porque há tantas coisas de extraordinário para procurar, para ver, para sentir, para experimentar, que Jesus pode ser esquecido. Por isso o Senhor Jesus diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora reparem, quando há pouco nós dizíamos, e nós lemos aqui no versículo 10, que Jesus espera que façam a vossa parte para fugir ao que não convém. Vamos a 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 22. 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 22. Reparem qual é o conselho do apóstolo Paulo a este jovem, que era o jovem Timóteo. Ele diz assim, 2, versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Meus queridos, se nós estivéssemos em algum lugar e alguém dissesse assim, foge! Como é que nós nos sentiríamos? O que é que vós sentirias por essa frase? Que era alguma coisa de, não há que ligar. Ou era uma coisa urgente? Urgente? E reparem que o Senhor Jesus está aqui a dizer, foge das paixões da mocidade. Sabem que isto de questão de paixão quer dizer são as coisas que nós não temos controle. Alguma coisa que possa até vir a ocasionar sofrimento, dor. E o Senhor está a dizer, vós estáis numa fase da vossa vida que facilmente vós podereis cair em sofrimento, em dor, por escolhas erradas, por decisões erradas. E por isso o Senhor diz, fugi dessas coisas. E depois é interessante que Ele dá um conselho. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Meus queridos, sabem o que é que aqui está? É um aviso para vós saberdes que tendes que ter cuidado com os vossos colegas, com as influências das amizades.
Eu sei que é um bocadinho difícil quando nós não estando apenas e só numa escola cristã, podemos estar em escolas públicas, encontramos rapazes e raparigas, jovens, que têm pensamento completamente oposto ao nosso, não têm nenhum princípio, nem valores semelhantes aos nossos, e nós às vezes até sentimos-nos inibidos para falar porque parecemos uns extraterrestres. E eles olham-nos assim, esta veio de onde? Porquê é que este pensa assim? Então, mas é do tempo da minha avó. Estamos todos ultrapassados. E no tema que temos para esta noite, mais do que nunca. Então, queridos, quando o Senhor diz que devem viver os jovens de forma a buscar aqueles que pensam e têm o coração puro, reparem que é interessante, quando nós vamos a Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 10. Eclesiastes, capítulo 11, Salmos 119, no versículo 9, assim sim. Salmo 119, versículo 9, diz assim. Salmo 119, versículo 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. Diante de tão grandes tentações, influências negativas, no mundo que nós estamos rodeados de tanta coisa que não tem nada a ver com as coisas de Deus, como é que um jovem poderá guardar puro o seu caminho? O Senhor dá a resposta. O que é que diz aí? Observando segundo a palavra de quem? A palavra de Deus. Então, meus queridos, em todos os aspectos da vossa vida, seja qual for o desafio, é importante nós sabermos o que é que a palavra de Deus diz. Esta noite o nosso tema é o dilema da sexualidade. Sabem que uma vez eu passei por uma igreja e nós íamos falar sobre este assunto e uma irmã, e já agora para os meus amados irmãos e família, abeirou-se perto de mim e disse assim: irmã, se puder ser um bocadinho prudente, sei lá, não dizer as coisas assim muito diretamente, falar assim com cuidado, sabe, os filhos ainda são muito pequenos, eles ainda estão a crescer na sua adolescência. E eu olhei para aquela santa e disse assim: irmã, o nosso problema é que nós não temos tido a sensibilidade de compreender os tempos em que vivemos. E esta noite o que eu vos vou dizer, eu tenho plena certeza que não é nada de novo para vós. Nós nunca estivemos numa fase da Terra, da história da Terra, em que os jovens tivessem tão grande informação a nível da sexualidade como é a vossa geração. Não há nada de novo que ides aprender. Há orientações corretas que tendes que saber. Então reparem, o importante, e o que eu disse a esta querida irmã é preferível nós falarmos convosco de forma aberta, transparente, porque quem fala convosco sobre sexualidade e educação sexual dá-vos orientações que não estão fundamentadas na palavra de Deus. E é essa educação sexual que muitas vezes os nossos filhos têm, que não é a melhor para um filho, uma filha cristãos. Então, quando o Senhor diz que para manter puro o caminho em todos os aspectos da nossa vida deva ser observar a palavra de Deus, agora reparem, queridos, é verdade que se por um lado vós sois da geração que quase ou nada está omisso ou oculto em relação à questão da sexualidade, também é verdade, e segundo pesquisas que estudei durante estes dias, particularmente cá em Portugal, que não é pelo facto de terdes muita informação que os jovens adolescentes e no início da juventude estão mais felizes, pelo contrário. Estão a tomar decisões erróneas, estão a fazer escolhas, estão a envolver-se precocemente em relações sexuais que acabam por trazer confusão, tristeza, angústia e a muitos deles uma autoestima muito baixa e crises de pânico e de depressão. Não sei se vocês têm ouvido, nunca tanto nesta era, a questão da depressão, do sofrimento depressivo, começa a tocar cada vez mais os jovens, os adolescentes e até já as crianças. Por alguma coisa é. Nós temos baixado a bandeira, os valores que o Senhor nos tem dado, nós achamos que eles já não são mais para este mundo e a nossa juventude, os nossos filhos, a sociedade está sofrendo por isso. Então, meus queridos, quando há uma atividade sexual precoce antes do tempo, há graves consequências. Não sou eu que estou a dizer-vos isto.
Reparem, hoje os médicos, os psicólogos, não cristãos inclusivamente, acabam por dizer que jovens que iniciam a sua sexualidade na adolescência, antes de uma idade madura, estão hoje com graves consequências físicas, emocionais e, permitam-me eu acrescentar, espirituais, porque é isto que nos cabe dizer. Hoje, que é o mais importante de tudo. Consequências físicas. Vocês já ouviram falar sobre as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Muitos jovens, porque iniciam a sua sexualidade muito antes do tempo do que deveria ser, porque têm vários parceiros sexuais, inclusivamente, estão a sofrer de alguma grave doença sexual, transmitida sexualmente. E depois, para não falar já das gravidezes indesejadas. Há muitas meninas, muitas jovens, muitas queridas, que na sua adolescência estão a perder a juventude, estão a perder a graça, a jovialidade de uma juventude ainda para estudar, para se formar, para conhecer grandes coisas. E muitos testemunhos nós conhecemos de meninas que perderam essa fase da sua vida porque tiveram uma gravidez na sua adolescência. Agora, consequências emocionais. Queridos, elas estão aí. Elas estão aí no sentido, reparem, de trazer, no fundo, uma baixa autoestima, uma menina que se doou a pensar sinceramente que aquele rapaz, aquele companheiro, estava perfeitamente enamorado e que afinal ele apenas e só quis foi conhecê-la. E depois mandou-a embora. Sabem, não foi há muito tempo, eu estava a ouvir uma das pregações que o pastor Teófilo Ferreira fez na Semana de Oração de Jovens no mês de março, na igreja de Coimbra. Eles transmitiram. E nessa noite eu tive a oportunidade de ouvir o pastor e ele usou lá uma imagem que eu achei muito interessante. Nunca tinha pensado nisso. Todos nós conhecemos a sensibilidade e a fragilidade das borboletas. Quantos de nós já pegamos numa borboleta? Eu creio que já fizemos mais ou menos essa experiência. Quando nós pegamos numa borboleta, o que é que elas têm nas suas asas? Um pólen, não é? Um pó. É uma coisinha que por mais doce ou discreto que seja o nosso toque, fica lá a marca, e quanto mais nós mexemos na asa da borboleta, depois o que é que acontece? Ela tem dificuldade em voar. Perde a sua agilidade, perde o seu voo natural, perde a sua graciosidade, perde a sua beleza, perde a vida para a qual foi feita. E o pastor Teófilo dizia, hoje em dia, muitos rapazes, muitas meninas, muitos jovens, permitem que um toque aqui, um toque ali, um abraço acolá, um beijo acolá, vai tirando o brilho, vai tirando a pouco e pouco a beleza, a jovialidade, o extraordinário voo que poderias fazer quando a pouco e pouco, como uma borboleta, cada vez mais sendo tocados e perdendo exatamente o sentido da juventude. Eu achei muito interessante. Para sentirdes e para verdes como a questão da sexualidade é algo, posso dizer-vos, tão extraordinário, é uma benção tão grande, é um dom, um presente que Deus dá tão maravilhoso, que há aquele que é inimigo de Deus e nosso, que quer trazer a vossa perdição e a vossa tristeza. Nesse aspecto também. Porque tudo aquilo que o inimigo tem feito desde então é destruir as bênçãos que o Senhor Jesus quer dar a todos os seus filhinhos. Então, meus queridos, quando nós falamos disto, e agora a questão espiritual, sabem, não sei se sabem isto, mas eu vou dizer-vos. Na adolescência e início da juventude, o vosso cérebro ainda está em desenvolvimento. Não estou a dizer que ainda vai crescer a cabeça, mas estou a dizer que a capacidade de desenvolvimento do cérebro ainda está em atividade, crescendo, desenvolvendo. E dizia este estudo médico que todos aqueles jovens na adolescência e início de juventude que têm experiências negativas e tristes a nível do seu envolvimento sexual, ficam marcados para toda a vida, ficam marcados emocionalmente e com comportamentos que vão deturpar e que vão mudar para sempre aquele jovem, aquela jovem que se envolveu precocemente na sua sexualidade. Por exemplo, nós temos um exemplo, eu não vou falar sobre ele. Aliás, se alguém quiser ouvir esta mensagem, não sei se alguns de vós estavam aqui num GAM que nós fizemos, não foi este último, foi para aí há 2 anos, em que eu fiz lá um workshop que era virgindade,
vergonha ou honra. Lembram-se disso? Alguns de vós hoje estavam lá. Por isso eu não vou falar sobre este capítulo. Se vós quiserdes, algum querido que está aqui que não viu, ides ao YouTube, colocai lá a virgindade, honra ou vergonha e ouvis essa palestra. Para algum querido que possa estar a ouvir lá em casa, também se o quiser fazer. Não é esse o meu objetivo. No entanto, eu quero ir a esse capítulo, está bem? Vamos a 2 de Samuel. Só para ler 2 ou 3 coisinhas sobre esta questão de como nos marca para sempre uma experiência errónea a nível do envolvimento sexual. Diz assim, no capítulo 13 de 2 de Samuel, todos nós conhecemos aquela história, portanto, que era um meio-irmão que se sentiu atraído pela sua meia-irmã, que tentou enganá-la exatamente para conseguir envolver-se sexualmente com ela. Ela, no entanto, quando percebe qual é o objetivo do seu meio-irmão, ela diz, meu irmão, não faças isso porque não é assim que se faz em Israel. Reparem, meus queridos, nós somos o povo do Senhor. No meio do povo do Senhor há comportamentos que devem ser de acordo com a sua vontade para a nossa felicidade. E ela sabia. E ela aconselhou e disse, olha, fala com o nosso pai. Ela até nem se importava de casar com ele. Ela apenas disse, eu quero fazer como se faz em Israel. Infelizmente a história é triste. Diz o versículo 14, portanto estamos em 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Ele não lhe deu ouvidos. E o fim do versículo 14 diz, ele forçou-a e deitou-se com ela. Ou seja, o que é que houve aqui? Houve uma violação. Portanto, aquela jovem não foi voluntariamente para aquele momento de intimidade. Houve uma violação. E agora nós dizemos assim, e quando vós lerdes o capítulo todo, no início diz que Amnon até estava doente, porque ele amava-a tanto, amava-a tanto, amava-a tanto, amava-a tanto, que até deixou de comer. Mas isto é real. Sentia tanta afeição por ela. E depois o versículo diz, e porque sabia que não a poderia ter, porque ela era virgem, então ele até adoeceu. Porque ele sabia que só havia uma forma que Deus abençoaria para se conhecerem intimamente, que era na relação do casamento. Mas, queridos, é interessante que tanto amor, tanto amor, tanto amor no início do capítulo, e agora reparem o que é que diz o versículo 15. Depois Amnon sentiu por ela uma grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor de que lhe devotara. Queridos, nós perguntamos assim, e se calhar vocês conhecem alguém, que se calhar vós já vistes isto. Então estavam tão enamorados, gostavam tanto, 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 tanto um do outro, e não pomos isso em causa, queridos. Ele é sincero, ela é sincera, e eles acreditam sinceramente que estão na altura de se conhecerem sexualmente porque acham que não há mais ninguém para a sua vida, mas porque está no timing errado. Às vezes nós descobrimos jovens que o brilho do olhar desapareceu porque tiveram um envolvimento sexual e eles começam a pensar assim, porquê é que agora a gente não se entende como se entendia? Porquê é que agora eu gostava tanto de estar e já não gosto mais? Porquê é que aquele grande desejo parece que está a desaparecer? E a pessoa fica em choque. O jovem não compreende o que se está a acontecer. A jovem não entende, afinal, dou-lhe uma das coisas mais honrosas que eu tenho na vida para dizer que o amo. E como é que ele pode ter esta postura? Ou eu, parece que não me sinto à vontade. Queridos, sabem o que isto é? Nós não poderemos ir contra as leis do Criador. Quando nós vamos contra as leis do Criador, inevitavelmente nós sofremos as consequências. Quando o Senhor orienta uma vida sexual, um dia vós conhecerdes um rapaz, uma menina, um dia por casamento vos unirdes a eles intimamente, o Senhor sabe porque é que dá este conselho. Não é para tirar a vossa felicidade, queridos. É para preservá-la, para aumentá-la mais ainda. Agora, meus queridos, quando nós falamos da questão e agora aquilo que se diz na sociedade, e daí eu saber que às vezes vós, como jovens, vos sentis um bocadinho constrangidos, quando na sociedade o que é mais comum, sabem que fui ver uma sondagem, se antigamente a perda da virgindade era ali a partir dos 20 e tal anos para a frente, hoje em Portugal, rapazes e moças estão perdendo a sua virgindade ali a partir dos 16 anos. Já para não falar antes. Daquelas gravidezes na adolescência e tudo aquilo que é para aí aos 12, 13, 15 anos. Okay? É esta
a sondagem feita para verem como cada vez mais, por isso é que temos jovens que parece que estão confusos, não sabem o que querem para o seu futuro e estão sofrendo a nível emocional profundamente. Mas hoje em dia, no mundo, o que nós ouvimos é assim, bom, então, mas a gente gosta-se tanto um do outro, por que esperar? É quase que vamos aqui fazer o test drive. Vamos ver se a coisa funciona, se não funciona, se no fundo nós queremos estar juntos, temos de ver se funciona. Meus queridos, sabem que eu ainda estava a pensar, amanhã nós vamos falar dos relacionamentos. E alguns de vós poderão pensar assim, então mas eu estou a começar primeiro pela sexualidade e depois é que vem os relacionamentos. Sabem que é isso que acontece? Infelizmente, muitas vezes. Os jovens estão se envolvendo em primeiro lugar a nível sexual e só depois é que se pensa no relacionamento. Infelizmente. E depois as coisas não correm bem. Queridos, eu achei muito interessante, ouvi uma entrevista de uma irmã que perguntava a um pastor nosso que dizia assim, pastor, o que é que acha? Acha que a virgindade ainda hoje é a bandeira que se deve levantar, que devemos falar sobre essas coisas, se é pertinente ou não falarmos disso aos nossos filhos, aos nossos jovens? E este pastor teve duas expressões que eu achei muito interessante. Ele disse, irmã, sabe que virgindade temos que dizer que não é pecado. Perceberam? Porque todo mundo está dizendo que o normal é o quê? É cada jovem, se tiver necessidade, se lhe apetecer, não importa a que idade, não importa como. Reparem, as próprias escolas hoje, a educação sexual que dão, vocês sabem qual é? Ensinam a questão dos anticoncepcionais, o preservativo. E eu fiquei tão chocada, foi para aí 1 mês ou 2 atrás, umas jovens chegaram junto de mim e disse assim, pastora, na minha escola, a nossa professora, e eu até me arrepio a dizer isto, não sei se já aconteceu convosco, mas esta não sabia, para mim é a primeira vez que eu ouço. A questão dos anticoncepcionais, tudo bem, as caixinhas que lá estão e tudo. Para eles isso é proteção, que não é. Mas esta jovem dizia, pastora, a nossa professora de Biologia disse que em relação à masturbação também não há problema nenhum e até nos ensinou como é que nós podemos nos masturbar. Uma professora que ensinou rapazes e jovens a se autoestimularem para individualmente, a nível pessoal, sentirem prazer. Um prazer que não vai trazer uma saúde mental, uma saúde emocional e muito menos uma saúde física. Há tempo para tudo, queridos. E por isso é que eu me arrepio quando às vezes nós achamos que os nossos filhos já têm toda a educação sexual que precisam nas escolas. Meus amados, não têm. A verdadeira educação sexual é falarmos abertamente, segundo assim diz o Senhor. Nós podemos fazer muitas coisas, escolher muitas coisas, mas vocês sabem que a consequência de muitas delas não trarão coisas positivas para a vossa vida. E, meus queridos, quando nós falamos sobre esta questão, ele dizia virgindade não é pecado, e depois ele diz que uma vez estava nos Estados Unidos, viu uma campanha de uns pais para com os seus filhos, e um outdoor, portanto um cartaz que eles levavam, dizia assim, virgindade, ensina ao seu filho que esta palavra não é suja. Estamos todos ao contrário. Imaginem vós, se quiserdes assumir a vossa virgindade diante de alguém, vós sentis vergonha. Mas o que é isso? Então agora estamos a sentir vergonha daquilo que deveria de ser o normal? Uma vez eu passei numa igreja e foi com um grande sofrimento que eu vi o sofrimento desta jovem. Não sei se alguma vez eu tive a oportunidade de vos contar isto. Eu estava a visitar uma família e em determinada altura a mãe entra pela sala dentro, eu estou com a filha, estou com o pai, e a senhora vinha completamente transtornada. Disse o nome da menina e disse assim, o que é isto que eu encontrei na tua mochila da escola? A menina ficou branca, eu percebi logo que havia aqui alguma coisa de grave. A senhora estava completamente transtornada e disse, irmã, tenha calma. Calma, que eu vi que ela ia avançando sobre a filha com toda a velocidade, calma. A menina escondeu-se e disse, mãe, eu explico. Tu diz-me o que é isto? E o que é que a senhora trazia na mão? Uma caixa de preservativos. E a nossa irmã ficou tão chocada, tão assustada, que ela não conseguiu controlar as suas emoções. Eu disse, irmã, calma, vamos ouvir o que a menina tem para dizer. E ela chorava a dizer, mãe, não é o que tu pensas, não é o que tu pensas, não é o que tu pensas. Disse, irmã, calma, vamos ouvir o que a menina tem para dizer.
E sabe o que aquela menina disse à mãe na minha presença e na presença do pai? Eu tive que comprar isso porque as minhas colegas chateiam-me todos os dias a dizer que eu tenho que, como elas, experimentar uma relação sexual com um colega nosso. E eu pus isso na minha mochila para elas verem e eu digo-lhes que eu já fiz. Que é para ver se elas me deixam em paz. Queridos, é esta a pressão. Eu compreendo que não é fácil. E hoje, nós, vós, como jovens, queridos, amados do Senhor, que temos tudo para brilhar, tudo para ser bem-sucedidos, tudo para ter grandes vitórias, o inimigo quer estragar a vossa vida logo desde o início. Com uma má escolha, um momento só, que pode estragar para sempre toda a vossa vida. Meus queridos, eu sei que o ideal bíblico não é fácil, mas é possível em Cristo. Mas também temos que nos ajudar a nós mesmos. Vós não penseis que o socorro vem de Deus se tiverdes conversas, se tiveres a ver coisas, se tiveres a ler coisas, se tiveres a presenciar coisas que estimulam o envolvimento sexual. Não vem o socorro, queridos. Não vem o socorro. Lembram-se quando há pouco o Senhor dizia em Eclesiastes, foge, anula, ou seja, repreende, foge, faz a tua parte. Então eu estarei aí para te ajudar. E meus queridos, embora o ideal bíblico não seja fácil, eu acho extraordinário este conselho que o apóstolo Paulo vos dá a vós, hoje. E eu gostaria de deixá-lo convosco. Em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 12, 1 Timóteo, eu acho isto maravilhoso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E já vamos à questão da parte espiritual, que essa vamos fechar. Diz assim, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te um exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Meus queridos, eu sei que às vezes é fácil e para nós mais adultos sentimos-nos tentados a olhar para vós e dizer assim, o que é que de bom pode vir dali? Naquela idade, francamente. Mas sabem quando nós ontem falávamos sobre... ontem falamos sobre o quê? Já agora. Isto é um teste. Sobre o quê? As profissões, ok? Vós vos entregardes ao Senhor para descobrirdes qual é o ministério que o Senhor Jesus tem para vós. Reparem, se nós fôssemos a ver na palavra de Deus homens e mulheres que tiveram um chamado de Jesus, tantos são tão jovens, queridos. José, Sansão, mais Samuel, mais Davi. E nós dizemos assim, não, tu tens que crescer mais para ter mais responsabilidade. Meus queridos, reparem o que o apóstolo está a dizer aqui. Na idade que vocês estão, na idade que estão a viver agora, vós podeis ser um exemplo para os fiéis. Os irmãos, as irmãs, os pais, a igreja, os amigos podem olhar para vós e dizer assim, uau, uau. E agora um exemplo em quê? Na forma como vós falais. Agora reparem, no vosso procedimento, é os relacionamentos uns com os outros, no amor, na fé e na pureza. Não é impossível para um jovem ser puro, viver puro aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, sê, com a graça de Deus, esse exemplo para os fiéis. Meus queridos, muitas vezes, infelizmente, nós sentimos-nos testados, sentimos-nos pressionados e muitas vezes nós, sem querer, acabamos por trocar o tudo por um só momento. Agora vou-vos falar da questão espiritual e essa é a mais importante. Quando nós falávamos há pouco que uma relação sexual precoce, antes do tempo, traz consequências físicas e emocionais, eu vou-vos dizer qual é a espiritual. Quando nós falamos de sexualidade, quem é que criou a sexualidade? Ok? E também é errado dizer que a sexualidade foi criada apenas e só para fazer filhinhos. Porque algumas denominações assim defendem. Retirando completo prazer, ou gosto, ou regozijo, ou alegria ao casal. Isto não é bíblico.
O Senhor criou a sexualidade para ser uma bênção. Reparem, a sexualidade é um dom, é um presente, é uma oferta, é uma graça que Deus dá ao ser humano, ao rapaz, à rapariga, ao homem e à mulher, para que no momento da aliança matrimonial possam se sentir um só. Então, para começar, sexualidade não é pecado, é uma graça de Deus. Mas sabem que se ela não for corretamente vivida, experimentada, usufruída, nós podemos estragar todo o presente que Jesus quis dar para nós. Deixa de ser um presente e acaba por ser uma maldição. Deixa de ser uma bênção e acaba por ser uma grande aflição, uma angústia na nossa vida. Meus queridos, sabem porquê que um jovenzinho, e reparem, ainda há pouco quando nós fomos buscar aquele exemplo de Amnon e de Tamar, não pode se sentir 100% realizado, como deveria de ser, quando nós nos conhecemos sexualmente alguém. Sabem porquê que um jovenzinho antes do casamento, quando experimenta e tem relações sexuais antes do casamento, não se sente 100% realizado? E sobretudo um jovem cristão. Há alguma coisa que incomoda sempre. Há ali um incómodo, há uma sombra. Porque o ato sexual é, acima de tudo, também um ato espiritual. E se calhar nunca pensamos nisto. Se calhar nós temos mais daquela herança católica apostólica romana, que parece que nós separamos as coisas. Uma coisa é Jesus, outra coisa é eu estar ali com o marido. Uma vez eu disse a uma irmã nossa que estava a ter umas dificuldades com o seu esposo, isto agora no casamento, mas para vos fazer entender o que eu estou a querer dizer, eu dizia, irmã, você quando vai para se encontrar com o seu esposo para ter intimidade, não fazem oração ao Senhor? Para que Deus abençoe, para que Deus esteja presente, para que Deus possa estar junto de si, junto do seu marido, para que seja uma bênção, que os anjos abençoem nesse momento. E esta querida olhou para mim com os olhos muito arregalados e disse, ai, pastora, não me diga isso. Uma vergonha enorme, uma coisa que se pensasse que Deus estava presente, era um pecado trágico. E estamos a falar de alguém casado. Agora para vos dizer o quê, queridos? Quando vós iniciais a vossa sexualidade antes do tempo, a questão é esta, fazer só esta pergunta. O que ides fazer, Deus pode abençoar? É só a pergunta. O que ides fazer, Deus pode estar presente? O que ides fazer, será que os pais podem saber? O que ides fazer é nas escondidas ou é com a bênção da igreja, de Deus e da família? Estão a perceber, queridos? Ninguém pode ser feliz se não puder partilhar aquele momento com os seus amados. Sobretudo, ninguém pode ser feliz se aquilo que vai fazer, independentemente do que seja, esta noite estamos a falar sobre a sexualidade, se Deus não puder estar presente. E muitos filhinhos nossos, eu não sei como é que é as vossas conversas, aquilo que vós sabeis, que não sabeis, e eu também não preciso saber. O que eu sei é que, infelizmente, também dentro da nossa igreja, no seio dos nossos jovens, no meio da nossa juventude, esta honra, esta alegria, este prazer que deveria de ser cada jovem se sentir honrado pela sua virgindade, aguardar pela sua querida companheira, aguardar pelo seu querido companheiro, para um dia aí sim, com a bênção de Deus, na presença dos seus amados, um dia se conhecerem e ser uma experiência extraordinária para ambos. Eu sei que, infelizmente, mesmo no nosso meio, isso parece já retrógrado, arcaico, dos cotas. E não é, queridos. Tudo aquilo que é presente de Deus, princípio de Deus, continua a ser válido para a nossa felicidade. Meus queridos, para terminar, vocês recordam-se daquele 1 Coríntios 13, fala sobre o quê? O amor. E algumas das facetas do amor é dizer que o amor é paciente. O amor não se comporta de forma indigna. O amor espera. Então, queridos rapazes, se verdadeiramente amais aquela que um dia Deus colocar no vosso coração, vós sabereis esperar e respeitá-la. Queridas jovens, se um dia vós tiverdes um querido companheiro, namorado,
noivo, vós não precisais de vos entregar sexualmente antes do casamento para dizer-lhes que os amais, que o amais. Não é preciso essa demonstração. Reparem, a questão da sexualidade foi criada quando nós vamos, por exemplo, ao Gênesis, o Senhor diz assim, então o homem deixa quem? Pai e mãe e se une à sua própria esposa. Meus queridos, a questão da idade para uma união sexual, logo aqui o Senhor está dizendo quando é que devia de ser. Quando puderes deixar o pai e a mãe. Quantos jovens hoje estão com o pai, estão com a mãe, continuam com o pai e com a mãe e têm uma vida como se fossem casados? Isto não traz bênção a ninguém. Meus queridos, o ideal bíblico, volto a dizer, não é fácil. E sobretudo com estas luzes que brilham à nossa volta, que vão comprimindo e pressionando cada um de vós, a exposição que muitas vezes vós tendes às coisas que não devíeis, eu sei que não é fácil, mas em Cristo há poder, queridos. E se vós, de forma genuína, buscardes de Jesus essa orientação, essa ajuda, queridos, Deus vos ajudará. Acreditem nisso. O Senhor guiará para vós uma companheira, um companheiro, que com os mesmos princípios se respeitarão mutuamente. E termino com uma outra experiência. Ainda tenho 5 minutinhos. Uma vez eu estava numa igreja e eu vi que uma jovem querida começou a namorar. E normalmente quando eu vejo jovens que namoram e que realmente é bonito ver o brilho, a alegria, o aconchego, e eu sinto logo vontade de conversar com aqueles amados para que eles não estraguem tudo. E fui e conversei com esta querida, com este querido também, e disse, olha, Deus vos deu a graça de vos conhecerdes, nota-se que o Senhor tem realmente um futuro muito lindo para vós. E tentei, pela graça do Senhor e com a palavra de Deus, dizer-lhes que Deus vos ajuda a saber esperar. Porque realmente esta caminhada do namoro, há coisas que se podem ir conhecendo, o namoro serve para alguma coisa, amanhã vamos falar, um bocadinho sobre isso. Mas que Deus vos ajuda a que realmente não vos precipiteis. E claro que eu estava a falar na questão do envolvimento sexual. Passou um tempo. Um dia eu vejo aquela jovem entrar na igreja, eu estava à frente da igreja, estava sentada no primeiro banco, e olhei para trás porque ouvi que a porta se abriu, eu estava sozinha na igreja. E quando olhei, vi aquela jovem entrar. E quando eu vi os olhos daquela querida, já não foi preciso dizer mais nada. O meu coração caiu, ela veio junto de mim, já vinha a chorar. E ela fez-me uma pergunta. Pastora, será que alguma vez eu posso ser feliz? E ela disse, eu tenho plena consciência que agora o entrar de branco, o poder entrar na igreja, o saber que posso estar pura diante de Deus, diante da minha família, diante do meu noivo, já não mais tenho isso. Será que alguma vez eu vou poder ser feliz? E aquilo doeu-me tanto, queridos. Eu fiquei com tanta pena do potencial de felicidade que Deus tinha para aqueles jovens e que eles estragaram tudo. Que eu olhei para ela e disse, olha querida, nunca duvides do perdão de Deus, em primeiro lugar. Amém. Para começar. Na quinta-feira vamos falar sobre isso. O perdão de Deus. Em primeiro lugar, para começar. Mas para terminar, eu tenho que te dizer o que eu tenho que te dizer. Não quer dizer que Deus não perdoe. Não quer dizer que Deus não te ajude a ultrapassar. Não quer dizer que um dia vós podereis vir a ser felizes pela graça de Deus e no poder do Senhor. Mas sabem o que é que quer dizer, meus amados? É que Deus vos orientou, Deus vos projetou, Deus olha para vós e vê que vós podeis fazer um voo a 500 graus de altura. Mas por essa decisão, nunca mais fareis esse voo. Ireis fazer um voo mais rasteiro. Nunca chegareis ao potencial que Deus tinha para vós. Como jovens, como casal, como família. Para sempre. Compreendem o que eu quero dizer, queridos? Não está em causa o perdão. Não está em causa uma nova vida em Cristo. Não está em causa um novo viver. Mas uma marca para toda a vida ficará nesta vida que vos impediu de terdes o sonho maravilhoso que o Senhor tinha para vós. Sabem um cadeau, agora devia falar em francês, um presente deste tamanho. Era o que o Senhor tinha para vós. E por uma postura,
ides receber o presente assim. Queridos, que o Senhor vos ajude, que o Senhor vos oriente, que Jesus seja o vosso melhor conselheiro, que saibais esperar, porque Jesus não tem gozo em vos retirar a felicidade. Não é esse o gozo de Cristo. Quando Ele diz espera, aguarda, ouve, escuta, por favor, é para vos dar essa felicidade que vós tanto almejais. Crede em Cristo, confiai em Jesus, entregai a Ele os vossos dons, a vossa sexualidade e deixai que um dia destes Deus vos mostre a grande felicidade que Ele tem para vós. Amém.
Não tenho dúvida de que os anjos estiveram presentes. O Senhor é bom, o Senhor vos inspira e o Senhor vos dá exatamente esses dons para honra e louvor dele. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós vamos passar a um breve momento de oração. Eu ia pedir, querido pastor Jorge Machado, se poderia orar pelos nossos filhos, pelos nossos jovens, por este assunto particular tão importante e delicado na vida dos nossos filhos. Se puder vir aqui à frente, pastor, agradeço. Nós vamos colocar-nos em pé e vamos orar ao Senhor então. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, esta noite nos trouxeste a Tua palavra de uma maneira tão clara. Ao refletirmos na profundidade daquilo que ouvimos, ao sentirmos que o Teu Santo Espírito quer conduzir a nossa vida, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Ó Pai, graças, porque o Teu amor tantas vezes é manifesto na vida dos Teus filhinhos, dos Teus jovens. Obrigado, Senhor, porque os tens fortalecido, porque nos momentos de grandes decisões para a sua vida, Tu prometes estar ao lado de cada um deles. É verdade, Pai, que a sociedade de hoje está rodeada de perigos tremendos. E o coração de cada pai, por vezes, sente o temor, porque sabemos que hoje estas vidas que ainda estão na sua fase de crescimento, desenvolvimento, maturação, estão rodeadas de tantas influências negativas. Ó Pai, esta noite ouvimos sobretudo falar deste assunto tão importante da Tua palavra, porque Tu criaste homem e mulher para que fossem felizes. Tu os ensinaste e nos ensinas e ensinas os Teus filhinhos, os Teus jovens, o valor de permanecerem fiéis, esperando em Ti, colocando suas vidas nas Tuas mãos para que recebam a grande bênção. Senhor, Tu almejas a felicidade de cada um deles, mas muito dessa felicidade está nas Suas mãos, está nas Suas decisões. Por isso, Pai, Te pedimos que os ajudes nessa caminhada, em cada decisão que tenham que tomar em sua vida, que possam sempre pensar no assim diz o Senhor, de que a orientação da Tua palavra é aquela que levará pelo caminho da felicidade e da felicidade plena, como ouvimos hoje. Pai, Tu queres dar um grande presente à Tua mocidade. Tu queres, Senhor, que estes jovens possam eles também dar-Te como presente o seu coração e a sua vida. Tu queres preparar esta juventude para a eternidade. Por isso, Pai, ajuda-nos a nós como pais a sentirmos também a nossa responsabilidade. É uma bênção ser pai, ser mãe. É um privilégio, mas é, na realidade, Senhor, um grande legado que Tu deixaste a cada um.
Por isso ensina-nos a nós também como ajudar, como aconselhar, como dirigir. Ó Pai, nosso querido Deus, durante esta semana queremos continuar a estar aqui aos teus pés, aos pés da tua palavra, ouvindo-a com atenção, fazendo com que ela possa ter lugar no nosso pensamento, no nosso coração, que nos leve para mais pertinho de ti, Senhor. Por isso, Senhor, que possas fazer com que todos os empecilhos, todos os obstáculos possam ser removidos, para que os teus jovens, a tua igreja, possa corresponder aos apelos do teu Espírito e possamos receber a bênção desta semana. Abençoa muito, Senhor, a tua filha, querida pastora Maria da Luz, que ajudes muito como até aqui no seu ministério, mas, Senhor, em particular esta semana, nós esperamos em Ti, Senhor, porque nós cremos em Ti, porque Tu tens as palavras da vida eterna. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, e agora dá-nos uma noite em paz, tranquila, um sono reparador, pois te suplicamos em nome de Jesus. Amém. E porque hoje é o dia, hoje é o tempo de entregarmos a nossa vida a Jesus e tudo aquilo que nós somos, vamos terminar com o hino Chegou o Tempo. Vamos cantar de pé.
Vamos orar. Senhor, Deus do céu, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós te damos graças por tu teres criado a sexualidade também, Senhor. Obrigado pela bênção que é, pelo privilégio que tu nos dás, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que tu nos ajudes. Em particular, ajude os teus filhos, os jovens que estão aqui hoje, a consagrarem essa sexualidade a ti, Senhor. Ó Pai, para que ela seja uma bênção, para que seja uma riqueza, Senhor, na sua vida de matrimónio, Pai. Senhor, a todos os outros, Senhor, nós te pedimos que tu também nos ajudes a permanecermos puros perante ti, Senhor. E se em alguma coisa nós caímos, ó Pai, rogamos que Jesus limpe o nosso coração, Senhor, para que tu nos aches puros quando nos vieres buscar, Senhor. Te pedimos esta bênção, que nos guardes no caminho para a nossa casa e que realmente amanhã possamos estar aqui de novo. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Terminamos a reunião desta noite. Marcamos o encontro aqui novamente amanhã, às 9 horas, em que vamos abordar o tema dos relacionamentos. E, portanto, a todos uma boa noite e até amanhã, às 9 horas. Boa noite.